Amigos e companheiros da família Céu, boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para o estudo do Evangelho. Em primeiro lugar, vamos à nossa prece. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, fortaleça o nosso coração no caminho que nos assinalaste. Nos estimule o desejo de ajudar aqueles que nos cercam. Nos fortaleça para que possamos lutar pela nossa própria regeneração. Mestre querido, nos ajude a conter as nossas próprias fraquezas. Nos dias atuais, querido Mestre, período que estamos atravessando, faça-nos contemplar a sua luz, que possamos ter a fé que tudo que está presente neste momento é necessário para a nossa evolução. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender que tu, querido Mestre, sempre nos amou e seu amor é maior. Que seja como for, onde estivermos, para que possamos realmente ter clareza que podemos servir em teu nome. Que assim seja. Bem, vamos então dar início ao nosso estudo, da noite de hoje. Nós vamos começar o Evangelho, Nós vamos falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. E para iniciar esse capítulo, Kardec escolheu uma passagem de Jesus, escrita por Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e versículo 18, que diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se haja na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus 5, versículos 17 e 18. Bom, entende-se assim que Jesus se referia à lei, e não às adições feitas à lei, adições que consistem em preceitos e mandamentos humanos, em dogmas decretados pelos homens, mas como fruto de interpretações que alteraram e deturparam o sentido e a aplicação da lei, declarando que não viera destruir, mas cumprir a lei e os profetas. Jesus, por isso mesmo, declarava que a sua doutrina era apenas a confirmação do Decálogo e dos profetas, formuladas para os séculos que lhe seguiriam. Nesse contexto, a gente vai buscar no Velho Testamento uma passagem de Jeremias, que diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando uma nova aliança será feita com o povo de Israel. Não será em termos das alianças antigas, como fiz com seus antepassados, quando os tirei pela mão da terra do Egito. Aqui ele se refere a Moisés, Esta nova aliança será feita de modo diferente, pois a minha lei estará no íntimo dele e as escreverei em seus corações. Isso significa que não vai haver mais a tábua da lei, a parte externa, e sim a parte interna, o interior, pois será gravado no interior, em nossos corações. Foi o que Jesus veio fazer. Isso dito lá atrás em Jeremias. Jesus veio da forma, a lei de Deus, falando de uma outra forma, falando do amor, falando que a prática externa não era a que representava maior a Deus, mas sim o que estava no seu interior, o seu bem, o seu amor pelo próximo, por você e pelo próximo. Nesse sentido, vale a pena buscarmos algumas palavras de Caibar Schutel no livro Os Ensinos e as Parábolas de Jesus, no capítulo que fala os dois testamentos e a revogação da lei. Lógico, vamos pegar só um pedacinho, Diz assim: Assim como não existem duas leis em vigor, uma em oposição à outra, também não pode existir dois testamentos em validade, ambos contradizendo-se, defraudando-se e aniquilando-se. Ou seja, Jesus não veio contrapor a lei, ele veio cumprir, veio dar um outro olhar sobre aquela lei,
o olhar de um Deus não punitivo, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, o amor. E trabalhando em cima de que a prática externa não era o mais importante para Deus. E Caibar continua assim: Jesus não veio revogar a lei e os profetas, mas cumprir, lembrar o cumprimento da lei, ou seja, de um Deus que quer o bem, de Deus que quer o amor. Trabalhar pelo cumprimento da lei, ensinar o cumprimento da lei, impor o cumprimento da lei. Ou seja, ele queria que fosse cumprida. Vamos parar nós e pensarmos se nós estamos cumprindo a lei de Deus. Amando ao próximo como deveríamos, trabalhando melhor o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que nós possamos reduzi-lo dentro da gente. E Caibar continua assim: Jesus é a luz do mundo, essa luz ilumina a lei. Ou seja, se ilumina a lei, ilumina Moisés, ou seja, ilumina todo o Velho Testamento. Jesus não se contrapõe a ele. E é nesse sentido que é fundamental nós termos clareza de que a lei é para Jesus a força maior, mas a lei de Deus, a lei de um Deus não punitivo, a lei de um Deus amoroso, de um Deus Pai, de um Deus misericordioso. A gente sabe também que dentro desse contexto, falando de Moisés, né, no livro O Consolador, na questão 271, há uma questão sobre Moisés que diz assim: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Aí Emmanuel, né, que é um livro que Emmanuel ditou para Chico, que diz assim: o profeta Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. É importante isso porque Moisés veio aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. O texto que eu li é sobre Jeremias, 500, 600 anos antes de Cristo. Então fica claro que essa lei já vem sendo trabalhada há muito tempo pelos profetas. E essas revelações elas irão acontecer de acordo com a nossa evolução, com o nosso poder de entendimento desse processo. Tanto é que até agora a humanidade recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Isso está no livro O Consolador. E falando em revelação, qual o sentido da palavra revelação? Revelar, derivado da palavra véu, do latim velum, significa literalmente sair de sob o véu. E, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. E nesse contexto vamos buscar ajuda no livro dos Espíritos, na questão 624, que diz assim: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Ou seja, se não é verdade, não é profecia. Que os profetas de Deus não vieram mentir, não vieram enganar. Eles vieram dar os comunicados necessários ao nosso entendimento para aquela época. É importante que a gente deixe bem claro que se é falso, não é revelação, porque a revelação tem que ser verdade. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de se espalhar por toda a terra. Enfatizando, Moisés recebeu no Sinai o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos da lei. Não vamos aqui explorá-los porque todos nós conhecemos. Vamos então agora falar do Cristo. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara assim, de que Moisés não falara.
assim como a das penas e recompensas que aguarda o homem depois da morte. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Nesse momento, a gente para e fala assim, mas Jesus que ditou isso? Não. Essas palavras estão no decálogo. Ele resume o decálogo a isso. O que ele acrescenta é mais adiante, quando ele fala: amai os vossos inimigos, e quando ele conversa com os discípulos: vos dou um novo mandamento. Ele diz assim: espero que vocês vos amem como eu vos amei. Essa é a questão do Cristo, ou seja, divulgar um Deus amor, um Deus Pai, um Deus misericordioso. Mas o papel de Jesus não era simplesmente o de um legislador moralista. Sem outra autoridade que a da sua palavra, ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. E a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ele vai deixar claro para a gente que realmente a vida futura é a vida real. E que nós possamos entender que o cumprimento da lei, a lei de Deus, a lei do amor, é para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso aperfeiçoamento moral, pois a base da sua doutrina é no amor. No amor que mostra um Deus não punitivo, um Deus não ciumento, um Deus não vingativo de Moisés, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, continua: muitas coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreendereis. Por isso é que eu vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que estabelecerá todas as coisas e explicará todas. Então, nesse momento, ele está falando: que Consolador é esse? Né? Ele está falando do Espiritismo. O Espiritismo, ele veio no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. Né? Ele veio para que pudesse revelar, tirar o véu do que Jesus não pôde tirar. Né? Então ele diz assim: o Espiritismo vem no tempo certo cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição e chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4. E tendo Allan Kardec, também nesse contexto, formulado a seguinte pergunta ao mundo espiritual, na questão 625 do livro Guia dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os espíritos respondem: Jesus. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não só por homens, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu. O Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã.
mas dá-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir os tempos preditos. Nesse contexto, a gente busca ajuda de Emmanuel no livro Esperança, capítulo 9, com o título Culto Espírita, que diz assim: o culto espírita, expressando veneração aos principais evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Ninguém precisa dignificá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir toda a substância na própria vida. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos. Aqueles que lhe esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Estuda a sua teologia, porque realmente é a partir daí que nós iremos crescer, evoluir. À vista disso, prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e o sentimento para que possamos servir na construção de um mundo melhor. Importante nós ressaltarmos aqui que Jesus teve muito a ver também com a questão de Moisés. Como assim? Vamos lá, vamos pegar algumas questões. Moisés subiu ao monte para poder receber os mandamentos? Subiu. Jesus, quando fala no monte, ele fala do quê? Do que ele vem falar? Ele vem falar também das leis morais, né? Que é o sermão do monte, as bem-aventuranças. Só que Moisés recebe a mensagem de Espírito ser enviado por Jesus. E Jesus fala em nome de Deus. A gente volta lá atrás no que eu falei antes sobre Jeremias, que a nova aliança com o povo de Israel seria uma aliança diferente, porque estaria a lei gravada no íntimo dele para que gravasse em nossos corações. É onde nós podemos ter clareza que Moisés fez a aliança com a lei e Jesus fez aliança com o amor. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Nesse contexto, a gente busca ajuda de Emmanuel quando ele fala sobre ciência, né? Ele coloca assim: a ciência, no livro Roteiro, no capítulo 11, né, sob o título Religião, ele coloca assim: a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Potenciais esses que vão fortalecer a nossa mudança para a nova era. Essa nova era tem a ver com o momento de transição que hoje tanto temos falado, tantos temos comentado, que assistimos uma série de estudos recentemente com marcos de nossa congregação, né? Essa era que todos nós esperamos e que irá chegar, na medida de nossos esforços pessoais em nos melhorarmos. E assim, pouco a pouco, indo nos melhorando e todos se melhorarem, para que esta nova era se concretize. E nesse contexto a gente busca o auxílio do Livro dos Espíritos na questão 785, que diz assim: como obstáculo ao progresso? Os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O orgulho e o egoísmo são dois corrosivos que minam as forças do ser humano, levando-o a atrasar a marcha do progresso, mesmo que a parte intelectual esteja avançada a longo passo. O egoísmo e o orgulho dificultam o avanço moral do ser humano e muitas vezes o fazem estacionar em pontos. Por ainda,
Porque ainda somos tomados pela angústia, pelo sofrimento e pelas dores. Simplesmente devido ao orgulho que prevalece em nós, né? Em nossos pequenos atos e pequenos pensamentos. E nessa questão dos nossos atos e dos nossos pensamentos, eu vou buscar uma história do Chico Xavier. Interessante a história. Um pouquinho longa, mas vale a pena contá-la, para que nós possamos encerrar o nosso estudo de hoje, falando da nova era, né? O que é necessário. Uma senhora, vamos abrir aspas, né, que eu estou lendo como estava, perdeu seu filho para o suicídio, ou seja, ele tirou a própria vida. Ela tinha ouvido falar de que Chico escrevia cartas de pessoas que já tinham partido. Então ela tomou a decisão de conversar com Chico para receber uma carta do filho. Chegando à cidade onde o centro espírita está localizado, este centro, por ser um centro pequeno, ela teve que aguardar a distribuição de fichas com número. E ela ficou ali aguardando e recebeu a ficha número 1. E não podia sair, então ela ficou aguardando para ser atendida. E nesse momento que ela está aguardando, chegou uma senhora num carro de luxo, um carro bonito, dizendo que tinha perdido seus 2 filhos em um acidente. Ela ouviu aquilo, refletiu, pensou e realmente entendeu que algo era importante ela fazer. Porque ela pensou assim, meu filho quis morrer, ele se suicidou. Essa senhora perdeu seus 2 filhos que não queriam morrer. Então ela tomou a decisão. Ofereceu a ficha número 1 à senhora que tinha perdido os 2 filhos no acidente. Assim o fez e voltou para o hotel para arrumar as suas malas e voltar para casa. Ao arrumar suas malas, ao estar arrumando as suas malas, ela é avisada pela recepção que tinha uma pessoa querendo falar com ela. Achou estranho, pois não conhecia ninguém na cidade, mas mesmo assim desceu para atender. A pessoa que a estava aguardando disse que vinha em nome de Chico Xavier. O recado era para ela voltar ao centro, e ela foi. Ao chegar lá, ela recebe uma carta do filho. E o conteúdo da carta, não todo, mas parte dele, que é a mais interessante para a gente, diz assim: mãe, eu não poderia estar aqui. Eu só vim por causa do seu ato de amor para com aquela senhora. Emanuel foi me buscar no Vale do Sofrimento e me disse que pelo seu ato eu não voltaria mais para lá, que eu ficaria em outro lugar. Olha que história bonita, olha que história linda, né? Essa é a nova era. A era em que nós vamos desenvolver o amor por nós mesmos e profundamente pelo próximo, para que nós possamos lutar pelo bem, para que o bem permaneça, para que o bem floresça, pois essa é a ação maior da nova era, em que o amor realmente ele apareça mais, que o bem apareça mais. Esse foi o nosso estudo de hoje, né? Que nosso Mestre Jesus continue conosco e que possamos refletir que toda mudança a gente não deve esperar do outro, deve partir de nós mesmos. Vamos nos transformar a cada dia, a cada momento, a cada instante. Por menor que seja a transformação, é uma transformação. Um abraço para todos, fiquem com Deus. Vamos então à nossa prece final. Amigo e Mestre Jesus, em nome do Pai, concede-nos a consciência dos nossos muitos erros. Não nos consintas viver iludido ao nosso próprio respeito. Que nós possamos ter suficiente lucidez para saber quem somos. Que nós possamos, querido Mestre, através da Tua força, detectar as fragilidades que nos são comuns. Dai-nos a Tua força para que possamos superar-nos,
a tua luz para não caminhar nas trevas e a tua paz na luta que nos aflige. Que nós sejamos sempre sinceros em nossos propósitos e humildes em nossas atitudes, verdadeiros em nossas palavras e fiéis aos nossos compromissos. Mestre querido, não nos deixe ser entregue em vigilância e o assédio do mal. Seja nosso abrigo e a nossa inspiração. Que assim seja.